Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouco do nosso relatório de CVC, empresa do segmento de turismo. Esta empresa foi a mais solicitada pelos nossos alunos do nosso curso de Valuation, para a gente fazer aqui um exercício prático de se faz sentido ou não toda essa queda que aconteceu recentemente, mas também relembrando aqui para todo mundo que está vendo que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é apenas um exercício de valuation na parte prática de tudo que nós ensinamos no nosso curso. A gente começa aqui pelos destaques da tese, ou seja, os principais pontos positivos aqui que enxergamos quando analisamos o modelo de negócio da CVC de forma resumida. Escala, a CVC faz tudo com muita escala e estima-se que ela é a maior player de turismo da América Latina, então ela consegue bons descontos quando está negociando, seja com hotéis ou até empresas aéreas para fechar os pacotes para seus clientes. Outro ponto é que é uma empresa que chamamos de asset light, ou seja, ela tem pouco CAPEX, pouco investimento em ativos fixos. Isso permite uma boa flexibilidade para ela. Ela tem baixa mobilização, baixo custo fixo e, em tese, um cenário de retração econômica como o atual permite uma redução no tamanho dela, menos vendas, etc., com um menor impacto nas margens, dado maior parcela de custos variáveis. CVC também tem um relacionamento com fornecedores de longo prazo. Os principais fornecedores são hotéis e as aéreas. Isso aí depois a gente vai ver mais para frente que permite uma baixa mobilização em capital de giro, ou seja, consegue prazos favoráveis para negociar com esses fornecedores. Isso garante algumas vantagens, por exemplo, cancelar sem custo adicional e prazos favoráveis de pagamento. E por fim, a gente enxerga como um business rentável. Se a gente olha métricas de ROI aqui no nosso quadrinho, a gente vê que chegou a entregar já 30% de ROI, mas ela vem crescendo num ritmo muito acelerado e, como é natural de empresas que crescem muito rápido, o ROI acaba sendo impactado, assim como margens. A gente vai ver isso mais detalhado mais para frente. Em termos de risco, fortíssimo impacto do coronavírus. O segmento de turismo é talvez o mais impactado com tudo isso. A empresa já vem entregando níveis de alavancagens em níveis importantes, é preciso ter cautela neste ponto. O desempenho do setor como um todo é bem sensível à performance macro do Brasil, então como espera-se alguma dificuldade, no mínimo primeiro semestre do Brasil, podemos esperar que a CVC vá sofrer junto com o desempenho macro brasileiro. A empresa vem no histórico muito acelerado de aquisições, um forte crescimento inorgânico, e aqui surge o risco de pagar a mais sobre essas adquiridas do que elas realmente valem. Então é um risco inerente aí da estratégia de crescimento da CVC. Aí temos o ponto do câmbio, que regula no mix da CVC se vai ser mais viagens internacionais ou menos viagens internacionais. Como é que funciona? Quando o dólar está mais valorizado, o pessoal tende a focar em viagens internas aqui no Brasil. E quando o dólar está mais desvalorizado, o pessoal tende a querer viajar mais para o exterior. O mix aí da CVC atualmente é mais ou menos 60% viagens nacionais e 40% internacionais. Aí temos também um risco indireto aqui via barril de petróleo, que basicamente impacta muito mais os fornecedores da CVC. Por exemplo, um barril de petróleo mais caro encarece o custo para as empresas aéreas e logo essas empresas repassam parte deste custo para a CVC, o que impacta demanda de viagens e também contribui para o aumento ou para a queda de margem da CVC. Ou seja, um barril de petróleo mais caro tende a pressionar as margens da CVC. Por fim, concorrentes online vêm vindo muito forte. Esse não é a modalidade que a CVC vende mais ou menos apenas 10% das vendas da CVC é via online, o resto é tudo físico, tudo lojas, seja franquias ou agentes independentes. Então há esse risco aí de uma mudança no padrão de consumo dos clientes, buscarem mais esses players que focam no online, porque normalmente tem uma estrutura de custos mais baixo e, consequentemente, consegue entregar um preço melhor. Porém, a gente entende que isso talvez seja mais para o longo prazo. Ainda tem uma base importante de clientes aí que preferem fazer todo o pacote presencial físico com a CVC. E por fim, há uma dependência aí
do segmento das aéreas aí que tem pouquíssimos players em dificuldade também, por exemplo, recente RJ da Avianca, e hoje a gente vê boa parte do faturamento dos pacotes que a CVC vende dependentes de TAM e Gol. Então, num caso de um estresse, um problema nessas duas empresas, poderia impactar os negócios da CVC negativamente. E aqui nos quadrinhos à direita a gente vê o histórico do PL, preço dividido por lucro, é o indicador de múltiplos que indica quantas vezes estamos pagando com relação ao lucro da empresa. Por exemplo, aqui neste período que analisamos de 2015 até mais ou menos início de 2020, a gente vê que o PL médio da CVC foi mais ou menos 10 vezes. Isso significa que quando compramos uma ação da CVC, mantendo tudo mais constante, demoraria 10 anos para recebermos nosso investimento de volta. Aí mais abaixo vemos o DRE, demonstrativo do resultado do exercício. A gente vê o crescimento aí de receita bem expressivo, também com alguma queda de margens e de ROI, como a gente consegue ver aqui nos nossos indicadores. Entretanto, de forma positiva, a gente vê uma manutenção na liquidez corrente, indicador que é ativo circulante dividido por passivo circulante, indica quantas vezes de ativos a receber do curto prazo a empresa tem como proporção dos passivos de curto prazo, ou seja, o que está nos dizendo aqui? Que ela tem mais coisa a receber do que a pagar no curto prazo. Isso é bom. Isso não é só bom, mas é essencial para este modelo de negócio da CVC, que vamos entender depois que boa parte do recurso ela recebe do cliente antes de entregar a viagem, ou seja, ela tem o que nós chamamos de float, trabalha com o dinheiro do cliente antes de entregar o serviço, então ela tem nada mais como obrigação de ter uma liquidez boa, pois caso ela não tenha, é sinal de que algo está muito errado. E por fim a gente vê aqui o ponto de alavancagem que nós comentamos. Ela vinha lá em 17 com uma dívida líquida sobre EBITDA de uma vez. Esse é um indicador que a gente costuma olhar que sinaliza com quantos EBITDAs se consegue pagar a totalidade da dívida da empresa. Relembrando aqui que dívida líquida é tudo de dívida que a empresa tem menos a posição em caixa. E o EBITDA é uma métrica de lucro operacional ou capacidade de geração de caixa, que nada mais é que o lucro operacional somado com depreciação e amortização. Passamos agora então para o sumário, tudo que vamos ver aqui no nosso relatório, histórico da empresa, um pouco de segmento, um pouco da companhia, pontos de risco, vamos analisar um pouco os demonstrativos financeiros, verificar os múltiplos e por fim a gente vai fazer um modelo de DCF para precificar a CVC. Começando pelo histórico, então a empresa fundada lá em 1970, em Santo André, São Paulo. A empresa era familiar até 2009, quando um fundo de private equity entrou na empresa para profissionalizar, colocou um dinheiro e ajudou na gestão para profissionalizar processos, deixar tudo mais eficiente. E o resultado disso foi bem positivo. Em 2013, a CVC abriu capital na bolsa, dando saída para esta empresa de private equity. E então o mercado observou uma estratégia bem agressiva de crescimento inorgânico somado com crescimento orgânico, um plano de abertura de 100 lojas por ano, mais ou menos, é o que a gente enxergou a CVC entregar. E essa lista aqui de aquisições, Rextur comprou Submarino, Experimento, Grupo Trend, na parte de corporativa ela começou a entrar mais forte e por fim, aí, mais recentemente, a gente viu ela entrando na Argentina também. Talvez o movimento não foi no melhor timing, dado a dificuldade que a Argentina está sofrendo atualmente, mas a gente vê então que a estratégia corporativa, ponto que a gente fala muito no nosso curso de valuation, que é importante entender o que os executivos, o que o pessoal está, o que eles estão mirando fazer. Então era muito claro que a CVC sempre buscou crescer muito via aquisições e para financiar esses movimentos, uma das soluções que ela encontrou foi emitir debêntures, que são instrumentos de dívida para financiar tudo isso. Aqui fazemos um paralelo com os nossos alunos de que a CVC é uma boa candidata para monitorar para problemas de bootstrapping, que nada mais é que a prática de inflar o lucro por ação via aquisições, método que a gente ensina no nosso curso.
Falando agora um pouco então do segmento da CVC, já mencionamos que é um setor bem cíclico, economia indo bem, o setor vai bem, economia indo mal, o setor vai mal. A gente vê que o PIB do turismo, como uma proporção do PIB total do Brasil, é mais ou menos 8%. A gente vem estagnado nessa métrica há algum tempo. Dados aí são do IBGE e do World Travel and Tourism. E quando a gente mede e compara o Brasil com outros países, a gente vê que o Brasil ranqueia em 27º no índice de competitividade do turismo, que mede coisas como infraestrutura, segurança, etc. Então teria um espaço aí para melhora neste ponto. E também quando a gente olha a proporção do turismo com relação ao PIB inteiro do país, a gente vê que outros países aí conseguem ter uma proporção maior. Então, assumindo que o Brasil conseguisse levar a sua proporção de 8% para 11%, que nada mais é que a média destes 12 primeiros aqui no ranking que a gente olhou, teria uma oportunidade de criação de riqueza de mais ou menos 54 bilhões de dólares. A mensagem é que há um potencial estrutural a ser explorado do segmento, mas a gente vê que o Brasil já vem estagnado a um nível próximo de 9% mais ou menos há um bom tempo, e também tem outros países que também estão neste nível, então depende muito de cultura e principalmente renda, dado que viajar não é um bem ou um serviço aí essencial para o consumo. Um indicador interessante que indica retomada aí do segmento é o PAX, que é a pessoa efetivamente transportada por quilômetro, ou seja, ela mede aí a movimentação de passageiros em viagens, e a gente vê aí que 2016 foi quando este índice sofreu mais e agora vem retomando. Com certeza vai ter um impacto aí do coronavírus nestes números, mas é interessante observar a correlação que existe com a performance econômica do país. Para quem não lembra aí, 15 e 16 foram anos de recessão no Brasil, PIB negativo. Quem fez o nosso curso vai lembrar da nossa aula aqui de ciclos econômicos, onde a gente aprende a identificar em que ciclo, em que parte do ciclo uma economia está como um todo. Por fim, a gente olha a dinâmica do segmento de turismo no Brasil. Mais ou menos 90% do mercado brasileiro é operado por 91 associadas da Abrastoa, que é a Associação Brasileira de Turismo, e deste pessoal estima-se que a CVC tem 25% da fatia de mercado, sendo a maior operadora de turismo do Brasil e da América Latina. Isso aí garante vantagens importantes na negociação de pacotes, principalmente. Por exemplo, uma empresa aérea vai preferir vender para a CVC 1.000 passagens em uma negociação do que 100 ou 50 passagens de negociação para uma agência de menor porte. Mas é importante também ressaltar que a CVC concorre com players que são maiores que ela, são muito grandes. Por exemplo, as empresas aéreas. As empresas aéreas também têm incentivos independentes para vender passagens diretamente sem um intermediador como a CVC. Então, para dias ou períodos que há uma concorrência maior, a CVC pode ter efeitos adversos neste ponto, dado que a empresa aérea, seu fornecedor, vai focar no negócio que é mais rentável para ela, que é vender direto para o cliente final, do que intermediar essa operação através da CVC. O que mitiga isso é que a CVC tem o porte, que a gente fala muito, essa escala, que permite um poder de barganha importante, e além disso, depois a gente vai ver mais para frente que a CVC supre uma dificuldade importante que as aéreas têm. Passando agora então para a empresa, em termos de governança, é uma empresa que nós chamamos de True Corporation, ou seja, tem 100% de suas negociações em free float. Isso aí é positivo, dado que não há nenhum conflito de interesse com um grupo de controle, uma família, por exemplo, que quer impor algum tipo de estratégia para a empresa. O foco aqui é resultado, é lucro, porque quem é sócio, é capitalista, quer ver resultado, quer uma empresa profissionalizada, quer transparência. Essa é a parte boa. O lado ruim é que algumas vezes esse tipo de empresa passa a impressão de que é uma empresa sem dono, pois todo mundo detém um pedacinho só, e isso dificulta algumas vezes numa tomada de decisão mais estratégica, por exemplo, fazer um aporte de capital em uma eventual dificuldade. Mas a gente entende que é mais positivo que negativo esta composição. Por exemplo, a gente olha o conselho de administração da empresa, entidade que é responsável pela estratégia
do negócio, ponto que a gente já aprendeu aí no nosso curso de ações gratuito. A gente vê que dos 7 membros do conselho, 5 são independentes, ou seja, a opinião deste pessoal tende a ser muito menos viesada do que o pessoal que também é executivo da empresa, por exemplo, um CEO ou um CFO, ou seja lá quem for, que tenha uma conexão extra, um conflito de interesse com a empresa. Agora vamos olhar então rapidamente quem são as pessoas por trás da CVC, de forma um pouco breve, pois se a gente for aprofundar em todos eles a gente não vai terminar essa nossa análise nunca. Então a gente vê o recém-chegado CEO Leonel Andrade, que está entrando no lugar do Luiz Fernando Fogaça, que renunciou recentemente à sua posição. A gente vê que o Leonel teve passagens por Smiles, Credit Card e Losango. Aí olhamos o CFO aqui, que é o Maurício Teles Montilha, também recém-chegado. Ele entrou no lugar do outro CFO que também renunciou no ano passado, o Leopoldo Saboia. E aqui levanta o primeiro ponto de atenção que a gente vê, executivos-chave renunciando da empresa, misturado com, mais adiante a gente vai ver com alguns problemas contábeis que a empresa vem apresentando. Então é um ponto a ser levado em conta, um ponto de atenção. Seguindo aqui a gente tem nosso CTO, que é o diretor de tecnologia, o seu Jacques Varachin, está na CVC desde 2018, passagem para o Globo.com. Temos também o COO Ricardo Paixão, passou por Coca-Cola e BR Foods. E por fim a gente tem o nosso diretor de gente de pessoas, que teve aí, começou a carreira no Itaú e é formado no ITA. Então vamos olhar aqui um pouco do modelo de negócios da CVC, começando pelo mix de produtos que eles vendem. Então, quando dividimos por tipos de viagem, a gente vê, como já mencionamos, que 60% das viagens são domésticas e o resto são internacionais, sendo que uma parcela pequena são viagens de cruzeiros. E quando olhamos por linhas de negócio, a gente vê que mais ou menos 45% das viagens é para foco lazer, é férias, 40% corporativo e 15% é a marca internacional, é a operação na Argentina, adquirida recentemente. Há uma sazonalidade positiva nas vendas em janeiro, julho e dezembro, devido às férias. O que isso significa? Que a CVC vende mais nestes meses, dado o aumento das viagens. E como que a CVC escoa essas vendas? Quais são os canais de venda? Então, a CVC tem 3 formas de vender. Pode ser via loja franqueada ou loja exclusiva, agentes independentes ou via online, que é uma pequena parcela do negócio. A principal forma de venda hoje da CVC é via atendimento direto nas lojas, que é 75% das vendas, sendo que destes 75%, 40% é através dos agentes independentes, que são aqueles que não são exclusivos e não tem uma padronização do atendimento. As franquias têm esta modalidade de padronização no atendimento, nos produtos, nas metas. Existe uma gerência muito boa da CVC com relação a isso. Ela não abre essa informação, mas é provável que a operação via franquia seja mais rentável para a CVC do que a operação via os agentes independentes. Quando a gente olha aqui a concentração das lojas da CVC, a gente vê que o foco quanto mais vermelho, mais concentração. Então no Sudeste é o principal foco, seguido do Sul, depois Nordeste e assim vai. E em termos de localização, a maior parte estão em lojas de ruas, depois lojas de shopping. Aqui a gente tem o layout para você conferir aqui de cada uma delas, tudo padronizado. Parece bobagem, mas é importante para a gestão central da CVC com essas franquias, pois basicamente por ter todos os dados de venda de todas as franquias que ela possui, ela consegue, via análise de dados, o que vende melhor, qual que é o melhor jeito de aproximar o cliente, se eu vendo isso, depois aquilo, X% das vezes dá certo, X% das vezes dá errado. Então existe todo um trabalho de eficiência por ter muito dado que ela consegue trabalhar. Essa centralização de dados está com a CVC. Então essa com certeza é uma vantagem competitiva e um moat em termos de venda que a CVC possui perante os seus concorrentes. Quem é nosso aluno vai lembrar aí quando a gente fala no nosso módulo de moat. Esse é um exemplo de moat que vem via escala e centralização de dados. Aí analisando os fornecedores aqui, a gente comenta todo aquele poder de barganha, de negociação que a gente tinha comentado no início aqui do relatório. E o ponto importante aqui é a questão da parceria estratégica com as aéreas,
Este gráfico mostra o volume de voos por dia dos últimos, acho que 90 dias aqui que a gente pegou. E perceba aqui que o vale deste gráfico é sempre o final de semana, que é um período que tem menos voos naturalmente, o pessoal está mais em casa. Então as aéreas têm uma dificuldade de rodar o seu ativo, os seus aviões nos finais de semana, pois há uma demanda menor para isso. E quando a gente olha este item importante para quem fez a leitura do formulário de referência da CVC, ponto que a gente aborda sempre, é muito importante você saber onde está colocando seu dinheiro, quais são os principais detalhes. A gente vê aqui que os embarques da CVC são em média 40% maiores nos finais de semana do que durante a semana. Então perceba aí que dificilmente uma aérea não vai gostar de fazer negócio com a CVC, pois ela supre aí um período de baixa demanda por voos e pela sua escala ela consegue fechar voos inteiros para os seus pacotes. Então isso aí talvez é um belo exemplo aí de um poder de barganha que a CVC possui com as empresas aéreas. Aí na parte clientes a gente fala aqui um pouco dos diferenciais que a CVC oferta para o pessoal que quer viajar. Falamos também aqui da importância do crédito para a CVC. Aproximadamente 80% das vendas da CVC aqui são parceladas, em média 6 a 10 vezes. Ticket médio aí de quase R$3.000 por compra, um índice de recorrência de 30%, significa que de 100 clientes que compram na CVC, 30 voltam a comprar novamente, um índice de retenção interessante aqui. E aqui a gente vê as reservas confirmadas, ou seja, o tamanho da reserva como um todo, incluindo hotel, passagem aérea, transporte, etc. A soma de todos esses valores historicamente, então a gente vê que a CVC vem crescendo pra caramba. De 2010 para 2019 dá uma taxa ponderada média de crescimento, que é esse CAGR que a gente chama aqui, ou KIGR, de 18% desde 2010, então um ritmo bem acelerado, põe crise, põe tudo junto na conta, vem crescendo. Mas é importante frisar que isso aí não é receita, não é venda que entra para a CVC. O que a CVC ganha é o que nós chamamos aqui do take rate, que nada mais é que pegarmos a receita líquida da CVC e dividir pelas reservas confirmadas, porque a receita aqui funciona nada mais do que a comissão da CVC por intermediar este pacote. Por exemplo, a gente tem uma reserva confirmada aqui em 2019 de 17 bi de reais, e o take rate da CVC mais ou menos é de 10%, a gente vê então, que daria uma comissão de 1,7 bi. Então essa é a receita efetiva aí da CVC. O pessoal tem que ter cuidado quando for fazer esse tipo de análise. Aqui também nesse gráfico a gente consegue ver a sazonalidade que eu mencionei anteriormente. Aqui está vendendo menos, percebam. E aqui a gente volta a frisar aqui que reserva confirmada representa um potencial de venda aí, pois o cara pagou o pacote, mas pode voltar atrás. A comissão da CVC já é reconhecida, mas aí a gente tem o chargeback, que é um termo utilizado quando uma pessoa faz uma compra e depois desiste dessa compra. Então existe esse risco envolvido, e esse risco é importantíssimo, pois a CVC já recebeu este pagamento, ou parte dele, pois a maior parte é parcelado, mas um pouco ela já recebeu. Então se o cliente dela cancela, ela precisa ter esse dinheiro para devolver para o cliente, né? Então ela não pode ter enterrado o dinheiro em algum investimento com baixa liquidez. É um ponto importante de liquidez que a gente tinha comentado anteriormente. Então, de forma resumida, reservas confirmadas é o valor total do pacote, a receita líquida é a comissão da CVC nessa intermediação, o take rate é a receita líquida dividido pela reserva confirmada, ou seja, o percentual da reserva confirmada que vira comissão para a CVC, e o chargeback é quando o cliente da CVC desiste da compra. Vamos abordar agora então os problemas contábeis que a CVC vem tendo nos últimos tempos. Teve a renúncia do CFO no final do ano passado. Aí, lá por fevereiro, a CVC enviou um fato relevante dizendo que havia prováveis erros contábeis que impactaram desde 2015 até 2019. E o impacto inicial que eles já sabem que aconteceu foi na ordem de 250 milhões de receita líquida. Mais tarde nos mostrando que metade foi impactada em 2018 e metade em 2019. Isso tudo a gente já
conseguiu ter acesso na preliminar dos resultados que eles divulgaram dia 31 de março, que era a data que eles deveriam entregar o balanço auditado. Não aconteceu, eles alegam que está acontecendo um processo de diligência de uma auditoria independente para tentar rastrear todas essas distorções e problemas. Isso aí com certeza assusta todos os investidores. Boa parte da queda da cotação pode ser explicada por toda essa incerteza, pessoal saindo, executivos de alto escalão saindo da empresa. Aqui a gente comenta que o CEO renunciou em 5 de março, logo depois deste anúncio dos problemas contábeis. Enfim, a empresa não diz quais foram os motivos, se tem relação ou não, mas o mercado sempre especula para o pior. Então, quem sofreu mesmo foi a cotação da empresa. Aí também, recentemente, a empresa enviou um fato relevante no dia 23 de março, elencando todas as medidas que está fazendo para tentar sobreviver aí a esse período de quarentena do coronavírus. Então, congelamento de vagas, redução de salário, etc. Relembrando aqui que todas essas informações aqui a gente conseguiu no site de RI da empresa, de release, formulário de referência, todos os pontos aqueles que ensinamos no nosso módulo de onde colher dados sobre a empresa e a indústria que estamos analisando. E o ponto que sempre levanta na cabeça das pessoas é: será que isso aqui é uma fraude contábil ou é um erro honesto de contabilização dos negócios? Entendemos aí que é muito cedo para estimar qualquer coisa desse tipo, porém o que a gente pode afirmar com toda certeza, que é o que nós já ensinamos no nosso curso. Para você, aluno aí que prestou atenção, vai relembrar que no nosso módulo de fraudes financeiras, a gente vê que a maior parte das fraudes sempre tem um envolvimento de problemas de reconhecimento de receita, que no caso aqui a gente não sabe se é isso ou não na CVC, mas caso seja, a gente vai ver que vai entrar também para a estatística, dado aqui que já há um problema no reconhecimento de receita, conforme a empresa mesmo reconheceu. Olhando agora então os pontos de risco, os principais pontos de risco que entendemos que a CVC está inserida. Primeiro, eventual desintermediação do setor, foi o que comentamos, o padrão de consumo migrar mais para o pessoal online, o serviço direto, cortando essa intermediação da CVC, é um risco importante. Dependência das companhias aéreas, como já mencionamos, aqui trazemos o exemplo da RJ da Avianca no ano passado. Dependência do crédito também é um ponto importante. Uma eventual escassez de crédito para a CVC pode ser danoso na hora de vender para o seu cliente. Ela precisa ter essa capacidade de dar crédito para o cliente. Aqui um ponto de risco interessante sobre a consolidação do mercado hoteleiro no Brasil. A gente vê que redes de hotéis no Brasil atuam basicamente, principalmente no mercado corporativo, e ainda assim eles representam uma fatia abaixo do mercado hoteleiro. A maior parte dos hotéis são pequenas empresas, pequenos negócios de família e que dependem bastante das agências de turismo para fazer toda a questão de marketing, intermediar reservas, dado a escala dessas agências. Porém, numa eventual mudança aí nesse segmento, vamos supor que redes comecem a atuar mais fortes na parte de lazer, isso poderia ser nocivo para a CVC. Por fim, a gente tem aqui exposição a catástrofes. A gente traz exemplos aqui que o coronavírus é o mais falado, mas também houveram, por exemplo, aquele desastre natural nas praias do Nordeste no ano passado também. Isso aí afetou as viagens para o Nordeste, para as praias, que é um destino importante em termos de viagens de lazer. Por fim, temos o ponto de risco da infraestrutura brasileira, ponto importante. Por exemplo, problemas em aeroportos ou portos podem ter um efeito negativo para a CVC. A gente traz o exemplo aí que é mais antigo, lá em 2007, quando teve aquele acidente da Gol, matando todos os tripulantes e passageiros. Foi o ponto de basta aí em termos de infraestrutura aérea no Brasil. Isso aí contribuiu muito para a queda no segmento de turismo e viagens, e é um ponto de risco importante que a CVC está inserida aí. Problemas de infraestrutura reduzem a capacidade dela ofertar viagens dentro do Brasil. Olhando agora então os demonstrativos financeiros, vamos olhar aqui o nosso CVC consolidado resumido. Aqui a forma que a gente gosta de olhar
A gente tem aqui o balanço patrimonial ativo e passivo, o DRE, fluxo de caixa e alguns indicadores. Até entre em contato conosco se você acha que tem interessante ter acesso a uma plataforma como essa que traz informação bem resumida, são todos dados da CVM. A gente está testando aqui uma solução para automatizar isso aqui. Se você tiver interesse em ter acesso a algo como isso, por favor, entre em contato com a gente. A gente está tentando ver se faz sentido a gente prover uma solução para os nossos alunos aí, de forma a facilitar a análise, dado que é muito dado, muita empresa. Essa é uma forma simples e rápida de ter os dados. Claro que é preciso sempre ler o relatório auditado oficial da empresa, mas aqui já dá uma sinalização do que está acontecendo. Por exemplo, o ponto que a gente traz da rentabilidade cair e o crescimento aumentar em troca de um aumento de vendas, fica bem claro aqui quando a gente vê o aumento da receita e a queda aqui das margens, tanto EBIT quanto LIC. A margem bruta é um pouco distorcida aqui porque maior parte das despesas aqui são operacionais abaixo do lucro bruto. Outro ponto também que a gente consegue ver aqui que muitos dos alunos que a gente conhece ou até pessoas que a gente troca alguma ideia confundem muito o conceito de uma empresa ser rentável, dar lucro ou a empresa gerar caixa. São duas coisas mas bem diferentes. Por exemplo, aqui fica bem claro, por exemplo, 2019 a CVC lucrou 188 milhões, enquanto gerou 314 milhões do seu caixa operacional. Então, de novo, trazendo um paralelo aqui com nossos alunos, quem relembra lá a nossa aula de contabilidade 1, a gente chega aqui e consegue mostrar como é que a gente vai do lucro líquido até o fluxo de caixa operacional, como é que tu chega de um valor para o outro e entende quais são as variáveis, seja giro, depreciação, todas as variáveis que impactam para a gente chegar do lucro líquido para fluxo de caixa operacional e a importância de saber diferenciar entre rentabilidade e geração de caixa. Os dois são muito importantes. Então aqui abordamos um pouco o ponto do crescimento versus a rentabilidade caindo. Nada mais natural numa empresa crescer muito, destruir um pouco de margem e rentabilidade. Espera-se que conforme as aquisições, este crescimento fique mais maduro, a rentabilidade volte a padrões anteriores. Falamos um pouco também aqui que o negócio é intensivo em capital de giro, dado que a empresa tende a dar mais prazo para os clientes do que o prazo que ela tem para pagar para os fornecedores das viagens. Então, tem um descasamento no fluxo de caixa de mais ou menos 50 dias. De novo, na nossa aula lá de indicadores financeiros, quando a gente ensina você a calcular a necessidade de capital de giro de uma empresa, você vai lembrar: quanto maior o prazo que você dá para os seus clientes, maior a sua pressão na geração de caixa, que é exatamente o que acontece aqui. Basicamente, a CVC demora mais para receber as vendas feitas para os seus clientes do que o custo pago para os seus fornecedores. E outro ponto importante, mais contábil e mais técnico aqui, é que faz mais sentido a gente calcular os itens de giro com relação às reservas confirmadas do que com relação à receita líquida, conforme a gente aprendeu lá no curso. Mas aqui é um case específico para este segmento. Como aqui a receita líquida representa uma comissão e pode ter uma volatilidade maior, faz mais sentido calcular com relação à reserva total confirmada os itens de giro. E por fim, um ponto importantíssimo que falamos anteriormente é a questão do adiantamento de clientes, podemos chamar assim, que a CVC reconhece no seu balanço, que ela está no outros do passivo. É este valor aqui, mais ou menos 2,5 bi ou um pouco menos. E o que é isso? Isso é exatamente aquele cliente que comprou o pacote, disse que vai pagar, então a CVC reconhece no seu passivo um contrato a performar, digamos assim, e reconhece também o recebível no seu contas a receber. Mas é importante destacar que esse dinheiro ainda não é da CVC. O cliente diz que quer fazer a viagem, que vai viajar, mas ele pode desistir e querer de volta. Tudo bem, vai pagar uma multa, etc., mas a CVC tem que ter a capacidade de devolver esse dinheiro. Por isso a gente destaca aqui que não só para a CVC, mas todos os tipos de modelo de negócio que envolvem adiantamento de recurso por parte do seu cliente, o adiantamento de clientes, a gente tem que ter muito cuidado com relação à liquidez aqui, para a liquidez ser no mínimo positiva, ou seja, cara,
todo mundo quer cancelar, precisa devolver tudo, que pode muito bem acontecer agora no coronavírus. Deve ter um cancelamento muito forte. A CVC tem que estar pronta para devolver todo esse recurso. Quando a gente olha esse balanço aqui pelo indicador de liquidez corrente, aparentemente ela teria condição de devolver, pois ela não pegou esse adiantamento e colocou em algum outro ativo não líquido, né? Dá para ver que o ativo circulante é maior que o passivo circulante. Passando para a análise de múltiplos, a gente fez um gráfico aqui do histórico do múltiplo PL/TTM, conforme falamos no início aqui do vídeo. Então a gente vê aqui que o indicador vinha mais ou menos 10 vezes, começou a subir em 17, 18, ficou meio fletado de lado aqui em 2019 e agora com essa forte queda, com essa crise, caiu para valores até abaixo, próximo a 10 vezes, que é a média aqui dessa amostra, mas é importante ver a correlação com o desempenho macro. Novamente, o múltiplo está sempre em constante mudança, conforme a gente ensina lá no nosso curso. É perigoso você olhar um múltiplo de forma fria, é preciso entender o contexto por trás do negócio da empresa, do ambiente macroeconômico. Então aqui a gente vê que em 2015 e 2016 era um período aqui de recessão, final de recessão por aqui, e um otimismo maior aqui fez com que o mercado aceitasse pagar mais para ter acesso ao lucro aqui dessa empresa, ou seja, havia uma expectativa embutida maior de crescimento, e agora houve essa forte queda a níveis próximos aí de recessão da economia brasileira. Resta saber aí se vai se materializar mesmo esta forte crise que o mercado está precificando na empresa. E também, como ensinamos lá no nosso curso, é importante você tentar comparar a empresa com concorrentes, ou seja, com peers. Infelizmente, para turismo, a CVC é a única listada aqui no Brasil. Então, o que a gente fez aqui no nosso exercício foi comparar com outras empresas de consumo cíclico, podemos chamar assim, outras varejistas. A gente escolheu Lojas Renner, Magazine Luiza, Lojas Americanas, Arezzo e Lojas Hering. Então, quando comparamos aqui o PL, a gente vê com relação às outras, a CVC aparenta estar descontada. Quando olhamos o indicador EV Vendas, que nada mais é que o Enterprise Value dividido por vendas. Enterprise Value é o market cap da empresa somado à sua dívida líquida. Sob essa métrica, a gente vê que a CVC está um pouco mais próxima da média da amostra, mas ainda assim descontada. Quando olhamos o EV/EBITDA, também a gente vê aqui uma CVC muito descontada, abaixo tanto da média, quando excluímos a Magazine Luiza, aí que distorce um pouco a média. O mercado está precificando um EV/EBITDA muito alto na Magazine Luiza, um EBITDA histórico, né, não um EBITDA projetado. Ainda assim, CVC aparentemente parece estar muito descontada. PVPA também, da mesma forma, aparenta estar mais descontada com relação às outras empresas. Mas aqui é um ponto importante que também ensinamos lá no curso. De novo, temos que entender a empresa por trás do múltiplo que a gente está olhando. Então aqui a CVC, estamos olhando um PVPA descontado, mas a gente tem que cuidar que boa parte dos ativos aí, do patrimônio da empresa, são ágios de aquisição que a empresa vem fazendo. Dá mais ou menos, acho que 1 bi, 1 bi e meio só deste valor. Então temos que ter cuidado aqui quando a gente olha esse indicador, pois o ágio aí está sujeito a write-off ou impairments, conforme a gente aprendeu lá no nosso curso. Chegamos então finalmente no nosso modelo DCF. A gente começa calculando o nosso custo de capital, que é qual que é a taxa de desconto que a gente vai trazer, os fluxos futuros que a gente vai projetar. Se você prestou bem atenção no nosso curso, vai lembrar que a gente não gosta de usar o CAPM, que é muito ensinado por aí, principalmente em universidades, ambientes acadêmicos, pelo simples fato que entendemos que volatilidade não é igual ao risco de uma empresa quebrar. Então, a forma que entendemos ser mais saudável de estimarmos o custo de capital próprio é pegar a pré-longa do Brasil, ou seja, quanto que você consegue de rentabilidade emprestando para o Tesouro Nacional no longuíssimo prazo, que seria uma proxy de prazo longo no investimento em ações, e somamos um prêmio de risco de 5%, aqui é um pouco mais arbitrário, e aí nós chegamos então no nosso custo de capital próprio de 13%. E aí, para estimar o nosso custo de capital de terceiros, a gente deu uma olhada em quanto
a CVC pagou para emitir as debêntures que estão sendo negociadas, deu mais ou menos 111 do DI, mas a gente entende hoje que a situação da empresa é bem diferente do que quando ela emitiu a sua dívida, a situação do país também é bem diferente. Então, baseado em algumas negociações que a gente olhou no mercado secundário de debêntures, quanto que o pessoal está pagando para tradear esses papéis no secundário, a gente vai estimar aqui um custo de capital terceiro da CVC de DI mais 4%, que dá 8% ao ano, mais ou menos. E aí nós precisamos chegar no nosso WACC, nosso custo de capital médio ponderado, porque a gente está utilizando um modelo de fluxo de caixa livre para a firma. Então, como aprendemos já no nosso curso, a taxa para descontar este fluxo deve ser o WACC. Depois de obter então a nossa taxa de desconto, a gente vai dar uma olhada aqui nas premissas da nossa projeção, que a gente vai projetar os balanços inteiros, todos os fluxos de caixa, todo o DRE, baseado nessas premissas aqui. Então, em termos de venda, a gente vai estimar aqui que vai ter uma queda de 30% em 2020, com uma retomada em 2021 para níveis de 2019, e então vai ter um crescimento de 4% ou inflação, crescimento real zero, forma conservadora aí de estimar este crescimento na perpetuidade. A gente vai estimar que a margem vai cair dos níveis atuais, EBIT, a margem EBIT, de mais ou menos 22% para 11% e uma retomada gradual para uma margem até menor de 19% que ela vem entregando. Aí no giro a gente vai estimar que vai aquele item outros que eu tinha comentado, que são os adiantamentos, as viagens que o pessoal já pagou para a CVC, a gente vai estimar que vai cair pela metade. Metade da galera vai cancelar os pacotes que tinham comprado e aí, então vai haver uma retomada gradual para uma normalidade, entre aspas, aí, do que ela vinha entregando antes de toda esta crise aí do corona. Em termos de investimento, vai investir igual a depreciação e amortização, ou seja, um investimento líquido igual a zero. Ela não está querendo crescer, porque agora o objetivo não é crescer, o objetivo é sobreviver a este período desafiador para a empresa. E em termos de dívida, a gente só replicou o schedule de amortização, ou seja, o cronograma de pagamento que ela tem das debêntures. E quando há um eventual descasamento de caixa, ela capta a DI mais 4, que é o nosso custo aí que a gente estimou, baseado nas projeções de DI do Boletim Focus. Mas aí, legal, você deve estar perguntando, cara, mas como é que você vai colocar todas essas premissas aí no balanço? DRE é puta trabalho, né? Pode parecer, é um pouco trabalhoso, mas conforme a gente já ensinou também lá no nosso curso, vou até abrir aqui para vocês darem uma olhada. Por exemplo, essa aqui foi a planilha que a gente utilizou, o nosso modelo financeiro, para fazer o valuation aqui da CVC. Então, aqui a parte de premissas, a parte do DRE projetado, balanço projetado. Aqui temos também as razões, indicadores, margem, ROI, cash flow projetado, itens de suporte como o giro calculado. E você que fez o nosso curso vai lembrar que tem a nossa aula de modelagem numa planilha muito parecida com essa aqui, até é um pouco mais simples, não tem tantas linhas, fica até mais fácil a gente modelar. E justamente no nosso curso você tem acesso a essa planilha, você tem um passo a passo de como fazer uma modelagem do início ao fim. Então entendemos que é um material de extremo valor aí para você conseguir colocar todas as suas expectativas com relação ao negócio e conseguir obter através disso um valor justo para a empresa. Feito então toda a modelagem, a gente chega aqui nas nossas estimativas de fluxo de caixa livre para a firma, que é este valor aqui embaixo, para estimar a perpetuidade, que é aquele valor que a gente não consegue colocar na nossa projeção, pois entende-se que a empresa vai durar por muito mais tempo. A gente faz uma combinação dos dois métodos que nós ensinamos no curso, que é múltiplos e o modelo de Gordon. A gente chega aqui numa média de um valor de 4 bi, trazendo tudo isso aí para valor presente, de acordo com a nossa taxa de desconto, dá um valor justo de R$ 11,20. Hoje, no dia que eu estou gravando isso, a CVC está cotada a R$ 9,26. Então sugere algum upside de acordo com a nossa análise, mas relembrando que não é uma recomendação de investimento aqui. E a gente finaliza aqui fazendo uma análise de sensibilidade, que é bem interessante. A gente estressa receita contra margem, ou seja, em 2019, no nosso modelo deu que a receita seria de 1.400 e a margem de 11, que dá o nosso valor justo aqui de 11,20.
Se estressamos para pior, que é aqui para a esquerda e para cima, a gente chega aqui num nível pior de preço de 10,53 e estressando para melhor num valor de 12. Então não é uma volatilidade muito grande, o modelo não é muito sensível aí com relação a essas variáveis. Porém, se a gente estressa o nosso WACC, que é a taxa de desconto, e o crescimento da perpetuidade, a gente vê que o valor oscila muito mais aqui dos 11,20 para 6,8, aumentando aqui o WACC para 12 e o crescimento da perpetuidade de 0, que é um valor muito extremo. E para o outro lado também é verdade, se a gente reduz o nosso WACC, se a gente exige um retorno menor para essa empresa e assume que ela vai crescer muito mais na perpetuidade, chegaríamos num valor aí justo de 54,51. A conclusão que fica aqui é que, olhando via múltiplos, aparentemente parece estar descontada, mas com a ressalva de que os pares que nós estamos olhando não têm o mesmo modelo de negócio, é um pouco diferente, é uma aproximação, isso pode distorcer. E via DCF, aparentemente parece estar mais ou menos bem precificada, porém a gente carece de muitas informações que ainda estão por vir, seja via contábil, seja via impacto do coronavírus, mas enfim, entendemos que a CVC que é um case bem legal para você que quer melhorar as suas habilidades de valuation, pois ela abrange praticamente tudo. Você pode perceber aqui que boa parte do nosso curso eu tive a oportunidade de mencionar aqui durante a análise, seja via até talvez fraude financeira, adiantamento de clientes, itens contábeis um pouco mais avançados, ágio de aquisições, modelagem financeira com muita volatilidade. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Se quiserem conferir o nosso curso, clica aqui embaixo. E qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato conosco. Grande abraço e até a próxima.